Por que os russos vêm atacando alvos não militares após o ataque da Ucrânia à ponte da Crimeia? O que mudou para os russos e o que eles pretendem alcançar com essa chuva de mísseis generalizadas nas cidades ucranianas? Por que não usar esses mísseis para atacar alvos militares em vez de alvos civis? Vamos entender tudo isso agora. A Crimeia, pessoal, é essa península aqui no sul da Ucrânia, quase uma ilha, e faz parte do território da Rússia desde 1783. A península foi dada para a Ucrânia em 1954 pelo então presidente da União Soviética, o seu Nikita Khrushchev, durante a comemoração do aniversário de 300 anos da reunificação da Ucrânia com a Rússia, já que Ucrânia e Rússia faziam parte do mesmo país até a invasão dos mongóis no século XIII. Então, durante a cerimônia de comemoração de 300 anos dessa reunificação, o então presidente da União Soviética foi lá e resolveu dar a península da Crimeia para a Ucrânia. Um presente um tanto quanto inusitado, né? Se a gente olhar pela perspectiva de hoje. Ninguém sai por aí dando território de presente para os outros em comemoração de evento. Porém, lá em 1954, a Ucrânia era parte do mesmo país que a Rússia, né? Elas eram parte da União Soviética. E essa doação de território era mais ou menos como doar um pedaço do Mato Grosso para o Mato Grosso do Sul. Uma mudança interna ali de fronteira que não fazia muita diferença do ponto de vista do país, né, da União Soviética. Também vale lembrar que em 1954 a União Soviética era a segunda maior potência no mundo e pouca gente esperava que fosse colapsar lá na frente, se desmembrar e que essa doação fosse fazer qualquer diferença. Porém, em 1991, a Ucrânia se separa da Rússia no fim da União Soviética e a Crimeia, obviamente, vai junto. Então, lá em 2014, o seu Vladimir Putin resolve reanexar essa região à Rússia e assim o faz. Porém, a Crimeia não tinha nenhuma ligação direta com o território que hoje é da Rússia. Para chegar na Crimeia, ele tinha que atravessar pela Ucrânia, que agora passava a ser um país inimigo. Então, para resolver esse problema, o seu Vladimir Putin mandou construir uma gigantesca ponte que liga o território atual da Rússia com a Crimeia através do mar. Ponte tal que custou 5 bilhões de dólares, estima-se aí, e passou a ser um símbolo, né, do governo do Vladimir Putin e da reanexação da Crimeia ao território russo. Com o início da guerra, essa ponte também passa a ser a principal rota da Rússia para levar equipamento militar e suprimentos para o pessoal que está na linha de combate ali no sul da Ucrânia. E sabendo disso, a Ucrânia, com o apoio da OTAN, consegue uma maneira de destruir parte dessa ponte no dia 8 de outubro, interrompendo o fluxo de armamentos e suprimentos para ali o fronte russo, né, no sul da Ucrânia. E como vocês podem imaginar, isso foi visto como um insulto na Rússia e aumentou ainda mais a pressão interna em cima do presidente Vladimir Putin para que ele desse uma resposta mais agressiva. Porque com as recentes derrotas no campo de batalha, a base política do seu Vladimir Putin e principalmente a ala da guerra do Kremlin vem pressionando muito para que aumente a agressividade e resolva tudo isso. Porque acreditem ou não, pessoal, o Vladimir Putin é considerado muito bonzinho, principalmente pela ala da guerra do Kremlin, né? O pessoal do seu Alexander Dugin. E esse pessoal tem aumentado muito o tom desde que a Rússia começou a perder território na Ucrânia. Porque eles acham que o Vladimir Putin tem sido muito mole e que ele tinha que ter entrado com tudo desde o começo para não ter dado sopa pro azar, né? Para não ter dado tempo para a OTAN vir resgatar a Ucrânia e se complicar como acabou se complicando. Só que o Putin, como vocês sabem, é um ex-espião da KGB e ex-espião não gosta muito desse negócio de bomba e tiro, e explosão e sangue, porque isso daí chama muita atenção. Espião aprende a resolver tudo por baixo do pano, tudo quietinho, na calada da noite, como ele fez lá em 2014 com a reanexação da Crimeia. Só que dessa vez não deu certo. Se tivesse dado certo, ele estaria agora sendo chamado de gênio, só que não deu certo e agora ele está sofrendo as consequências lá com o pessoal dele. Se vocês puxarem a memória, lá no começo da guerra, em fevereiro, a Rússia começou ganhando muito terreno, né? Foi pro abafa, foi com tudo. Só que os ucranianos conseguiram resistir ali as 2 primeiras semanas, e depois a ajuda da OTAN veio muito pesada. Os russos foram se complicando, desacelerando, até que o fronte parou de avançar, e nas últimas semanas os ucranianos vêm recuperando o território que os russos já haviam conquistado. Como vocês podem imaginar, isso não saiu de graça pro Putin lá com os inimigos dele na Rússia. Muitos analistas políticos russos acham que esse é o momento mais crítico do Vladimir Putin desde que ele assumiu o governo da Rússia lá nos anos 90.
Então o homem está com as costas na parede e está sendo pressionado para que tome uma postura mais enérgica para virar o jogo novamente em favor da Rússia. O que é bem estranho para a gente aqui no Ocidente, né? É bem estranho aqui para a gente no Ocidente considerar o Vladimir Putin um cara moderado. A imagem que ele tem aqui no Ocidente é de um cara super extremista e sanguinário. Mas acreditem, pessoal, dentro do cenário político da Rússia existe gente muito mais brava por lá. O Partido da Guerra ou os nacionalistas são muito mais brutos. E são esses caras que têm força para eventualmente derrubar o Vladimir Putin. Então a pressão em cima do homem é real, e ele, em resposta à pressão, acabou nomeando um general super linha dura para comandar as ações da Rússia daqui para frente. O que, como já falei anteriormente, não é o estilo do homem, mas que, dadas as circunstâncias, foi a solução que ele achou. E essa questão de dizer que o Putin é moderado dentro do cenário político russo, não quer dizer que ele é mais bonzinho ou menos bonzinho, tá? O Putin já utilizou de brutalidade no passado quando precisou, como por exemplo na guerra da Chechênia. Mas esse negócio de bomba, sangue, explosão, isso chama muita atenção e tem muito efeito colateral. Tinha uma chance muito grande disso virar um prato cheio para que o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, mobilizasse uma imensa quantidade de dinheiro para ajudar a Ucrânia, que foi o que acabou acontecendo. E é sabendo disso que o Putin, ex-espião da KGB, muito experiente, tentou resolver tudo rapidamente com o mínimo de sangue possível, como fez com a Crimeia lá em 2014. Naquela ocupação, como vocês lembram, a Rússia resolveu tudo muito rapidamente, com pouco mais de 10 mil soldados e sem dar praticamente nenhum tiro. Porque lá em 2014 a Rússia contava com um elemento surpresa. Ninguém esperava aquele movimento da Rússia naquele momento. A Rússia tinha deslocado suas tropas para o sul, ali próximo da Crimeia, porque ali estava a cidade de Sochi, onde estavam acontecendo as Olimpíadas de Inverno, em fevereiro de 2014. Então a Rússia deslocou as tropas ali com a desculpa de que estava protegendo as Olimpíadas durante o evento. Então, quando acabou as Olimpíadas, as tropas estavam ali posicionadas estrategicamente, prontinhas para ocupar a Crimeia. E eles conseguiram fazer isso, sim, pegando todo mundo desprevenido. Já dessa vez, não, né? O elemento surpresa não estava lá. Desde 2014, o conflito ali no Donbass continuou, né? De uma maneira um pouco mais localizada, mas continuou entre os ucranianos e os russos. E tanto ucranianos quanto americanos já estavam prevendo uma invasão maior da Rússia por anos, né? E estavam preparados. E o resultado é que agora, quando a invasão começou, a Rússia começou com um fronte norte, um fronte sul e um fronte leste, tentou liquidar a fatura rapidamente ali, mas o Putin resolveu fazer isso do jeito dele, sem declarar guerra, e acabou refém dessa decisão depois, porque sem declarar guerra, a quantidade de recursos e pessoas que você consegue mobilizar é muito menor. E aí junta-se a isso o fato de que os americanos vieram em apoio aos ucranianos com muito mais força e muito mais dinheiro do que se esperava, e pronto, formou-se um cenário aí muito difícil para a Rússia daqui para frente. E o que se viu foi que aquele ganho inicial da Rússia foi desacelerando até a Ucrânia, com o apoio dos Estados Unidos, conseguir reverter o jogo e começar a retomar território que já havia sido ocupado pela Rússia, o que gerou uma pressão ainda maior em cima do seu Vladimir Putin. Então ele, como resposta, agora nomeia o general Surovikin, um linha dura, um general da brutalidade, para ver se consegue dar jeito na situação. Então o general Surovikin, a primeira coisa que faz é fazer uma chuva de míssil lá na Ucrânia como resposta ao ataque da Crimeia. E isso tem basicamente dois objetivos. O primeiro é a resposta política mesmo, né? É tipo falar assim, ó, se vocês atacar a gente aqui no nosso território, é isso que a gente vai fazer com vocês aí. A nossa resposta vai ser 10 vezes mais violenta. E a segunda é a tática da desmoralização do inimigo. Uma tática muito usada, nada novo, né? Tem a intenção de gerar o caos e de fazer com que a população se encha da guerra, né? Ninguém quer que faça parte da sua rotina bombas caindo por todos os lados o tempo todo, para sempre. Imagina uma mãe de família, né, que sai de casa para levar o filho para a escola, para trabalhar, ter que conviver com explosões e não sabendo se a sua família vai estar completa no fim do dia. Então esse tipo de ataque tem essa finalidade, né, de desmoralizar, de fazer a população ficar muito cansada da guerra e pressionar os seus governantes para uma resolução. Além de criar uma nova onda de refugiados, porque quando as coisas começam a explodir, muita gente pega suas coisas e resolve ir embora. Com mais gente chegando na Europa, mais problemas para a Europa, que já tem muitos por sinal, né? Porque o inverno está se aproximando e essa é a principal arma do seu Vladimir Putin nesse momento. A arma é econômica. No campo de batalha as coisas não estão indo muito bem para a Rússia nas últimas semanas, mas no campo econômico até que parece que a estratégia da Rússia está indo bem, porque o inverno se aproxima e o fornecimento de gás da Rússia para a Europa foi interrompido, o que gera consequências graves na economia europeia, como o aumento generalizado dos preços, o aumento da energia elétrica, o aumento dos combustíveis.
E isso não só prejudica o cidadão comum, como as indústrias também, né? Como no caso da Alemanha, que é o país mais rico e industrializado. A falta de gás e o aumento da energia elétrica tem um impacto muito grande. E como todo mundo sabe, quando a população comum está insatisfeita com o seu governo é uma coisa, mas quando os empresários, os grandes empresários estão insatisfeitos, a pressão é diferente. Então o seu Vladimir Putin conta muito com esse caos na economia europeia durante o inverno, contando com que a União Europeia decida repensar o seu apoio à Ucrânia por considerar o custo muito alto para a sua população. Então, nesse contexto, uma nova onda de refugiados chegando da Ucrânia, com a mão na frente e outra atrás, precisando de auxílio econômico e social, é um problema a mais que a Rússia cria para os países da União Europeia que estão armando a Ucrânia. E é nessa linha que o novo general vai. Então o que esperar daqui para frente? O novo general deve aumentar a brutalidade no fronte, deve também tentar reconquistar o território que a Rússia acabou de perder para a Ucrânia com a chegada dos 200 mil soldados que o Vladimir Putin recrutou, e a tendência é de que ele tente estabilizar essas regiões que já foram formalmente anexadas ao território russo, para que o Vladimir Putin tenha uma saída honrosa desse conflito que acabou azedando mais do que o esperado para ele. Então o general Surovikin e as 200 mil tropas que estão chegando são o primeiro passo. Se isso não der certo, pessoal, a gente pode esperar uma escalada ainda maior do conflito, porque o seu Vladimir Putin não está em condições de perder. A derrota para ele significa o fim pessoal para ele. Então é bem provável que se isso daí não der resultado, eles vão apelar ainda mais e pode acabar envolvendo nessa guerra armas químicas e até nucleares em um futuro muito próximo. E se isso acontecer, meus amigos, aí entramos numa era de trevas. Nos resta torcer por um milagre, porque para o governo do seu Joe Biden também recuar não é uma opção neste momento. Os Estados Unidos já investiram muito, já se envolveram muito no conflito e recuar agora teria um custo político gigantesco para o Joe Biden. Então os Estados Unidos também não estão em posição de recuar nesse momento. Como se diz no poker, você comitou a mão, né? Você se envolveu já demais para foldar. A própria OTAN declarou recentemente que uma derrota da Ucrânia seria uma derrota da própria OTAN, né? Dando a entender que a OTAN não vai largar o osso aí nesse conflito. E o que isso quer dizer? Quer dizer que os Estados Unidos vão continuar dobrando a aposta da Rússia. Como todo mundo sabe, os Estados Unidos têm uma capacidade de mobilização econômica muito maior do que a Rússia, né? Um país com uma economia muito maior, muito mais rica, e também com capacidade militar muito superior. Então, se os Estados Unidos decidir que a Rússia não vai ganhar, a Rússia pode ir aumentando a aposta que os Estados Unidos sempre têm mais para colocar ali do lado da Ucrânia. E isso daí pode acabar levando a gente para um confronto nuclear. E daí foi o boi com a corda, né? Porque além de ter uma economia muito maior, ter muito mais dinheiro e ter mais capacidade militar, os Estados Unidos têm a grande vantagem de que nenhum americano está morrendo no confronto. Então o custo político de prolongar uma guerra para o Joe Biden é muito menor do que para o Putin, que além de ter que financiar a guerra e sofrer com as sanções econômicas, ainda tem que pagar o custo político de estar mandando pessoas do país dele lá para se sacrificar no fronte. Então eis o impasse. O Putin não pode voltar atrás, o seu Joe Biden não pode voltar atrás, e se ninguém recuar, obviamente as coisas só tendem a piorar. E é por isso que até o Elon Musk, né, que é um gênio, já percebeu que isso daí pode acabar em Terceira Guerra Mundial e foi lá no Twitter tentar dar uns pitacos para ver se começa a gerar uma discussão aí de soluções que não sejam o de continuar se degladiando até terminar com o mundo, né? Infelizmente ele não foi muito bem sucedido até agora, mas vamos torcer para que alguém seja. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!